O Santos fez as contratações certas, a janela do Santos foi ruim, basicamente só vieram composições de elenco, porque demonstrou que o elenco é fraco. Vamos conversar e analisar um pouco mais sobre a janela de transferências do Santos, que trouxe peças importantes, como Mike, Arão, Igor Vinícius, isso no âmbito de futebol brasileiro, mas também trouxe muita gente desconhecida que tá fazendo já muito bem ao Santos, e outros que foi meio enrolado, mas vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. Muito prazer para você que não me conhece, meu nome é Rafael Falino, sou administrador da página História Santista no Instagram e administrador aqui no YouTube, também tenho meus perfis pessoais, que são Rafa Falino, mas vamos falar um pouco sobre a janela de transferências do Santos e não fazer jabá. A janela de transferências do Santos contou com 8 novos reforços: Arão, Igor Vinícius, Mike, Cabaleiro, Alexis Duarte, Vitor Hugo, Adonis Frias e Lautaro Dias. Essas são as novas contratações do Santos, são 2 zagueiros, um volante, um meio-campista, 2 laterais direitos, um atacante e o Lautaro, que a gente não sabe muito bem qual a posição ao certo do jogador. E já começando a falar por ele, meio que do final para o começo, a minha lista de boas contratações do Santos não tem o Lautaro. Recebi algumas informações que ele está muito empolgado com o desafio e animado, como se fosse um novo frescor para ele estar no Santos Futebol Clube, mas é um cara que não encantou em solo brasileiro. O que ele fez no Del Valle foi muito bom, positivo, praticamente virou um ídolo por lá, ganhando 2 títulos de relevância continental, querendo ou não, né, na Sul-Americana e também a Recopa, mas não é um cara que chega para agregar muito no Santos. Ele entra como meio armador, ele entra como segundo atacante, ele entra como atacante, ponta esquerda, ponta direita, no Cruzeiro e não consegue dar jeito. Tá bom que ele veio numa safra muito ruim com o técnico Fernando Diniz, mas também com o Leonardo Jardim não conseguiu convencer. E literalmente ele é terceiro reserva de 2 meninos da Vila. Aí já dá pra ver, né, um pouco do que o Santos fez nas outras gestões e conseguiu colocar o Santos num patamar totalmente medíocre se você for olhar o mercado e basicamente, como disse o Alexandre Matos. Agora vamos falar de outro que pra mim foi muito uma decepção e imagino que pra vocês também. William Arão, que simplesmente não consegue entrar em campo pelo Santos. O cara não consegue literalmente, fazer um treino direito. Tá no DM há tanto tempo. E assim, por mais que o Alexandre Matos tenha dito tudo que o Arão passou, que ele faz nos bastidores, gente, o Basso também faz muito nos bastidores, vai em todos os jogos, entra no vestiário. Me desculpa, com todo respeito à história do Arão, ele não precisa se submeter a isso, né? A uma conversa de 10, 15 minutos, dar uma moral para um zagueiro que é o Zé Ivaldo, e aí o cara faz uma partida decente e esse é o trabalho do Arão. Não, assim como ele está insatisfeito de não jogar, a gente também está insatisfeito dele não jogar. É difícil falar do Arão porque ele era a principal peça que faltava pra gente no sentido de meio campo. E o Santos tem o quê? Rincon, João Schmidt, Arão, Zé Rafael podemos considerar, e ninguém se solidificou nessa posição de 5. Então o Arão é uma esperança sendo que ele não joga. Então fica meio complicado mesmo. Falando das laterais, Mike e Igor Vinícius, os dois já se provaram que talvez o Santos tenha feito uns investimentos meio duvidosos na lateral. O Igor eu acho que teve um pouco menos de protagonismo nessa parte ruim e o Mike teve mais momentos bons. Estreou bem contra o Juventude, é verdade, faz uma péssima partida contra o Vasco, uma partida discreta contra o Fluminense. E é um cara que, assim, a gente botava muita expectativa para ser a resolução dos nossos problemas na lateral. Mas parece que ele tende a ser mais um mais pra frente. E o Santos não tem mais janela de transferência. Então você tem um investimento que é o JP Sherman de base, que você não usa ele. Tem o Igor Vinícius, que é muito bom atacando em certos momentos. E na defesa não consegue se consolidar. Agora vai do Vojvoda tentar fazer eles ressurgirem no Santos e trazer mais confiança pra torcida. Mas o hype que eu coloquei no Mike, cara, realmente é um cara que tá me decepcionando bastante. Poucos a gente tá eliminando as contratações mais antigas. Falando um pouco do Cabaleiro agora, cara, ele pra mim é um 12º jogador, claro. É um cara rápido, não acho que tem um chute ou um refino técnico maravilhoso, mas é aquele cara que, contra times que estão mais fechados ou contra times que estão pressionando o Santos, ele pode ser uma alternativa pra correr. Não acho que é, nossa, um primor, mas também acho que é um cara que compõe muito bem, dá uma opção a mais, que vai mudar o jogo, mas tá ali. Eu acho que pra ser um reserva de luxo, luxo naquelas, né, mas vocês entenderam o termo, que eu acho que tá bom assim, sabe? Não acho que foi uma decepção até então. Voltando até um pouco do Mike, cara, eu ainda espero um pouco mais dos laterais. Do Cabaleiro eu acho que é mais essa régua mesmo, dele ser um 12º jogador, tá bom, vai ter partidas que ele vai conseguir desenvolver seu jogo um pouco mais, como foi contra o Cruzeiro, e tem partidas que ele simplesmente entra de forma mais discreta.
Por exemplo, contra o Sport, ele fez a estreia dele e mais marcou lateral do que qualquer outra coisa. Agora, pro meio campo, né? Eu gostei muito da contratação do VH. É um jogador que já me brilhava os olhos quando ele jogava no Flamengo e, por incrível que pareça, eu achava que ele ia sair para a Europa para um time maior. Acabou perdendo um pouco de espaço, também por mudança de posição. Vai para a Turquia, não consegue ser o jogador principal e acaba sendo o 12º jogador, assim como o Caballero também. Vai ser interessante ele jogar no Santos. Eu acho que ele pode se desenvolver um pouco mais, pode jogar de meio armador, pode jogar de segundo volante. Eu acho que ele, o Bom Tempo, tem muito a dar certo, é um cara muito mais forte, mais robusto, e é uma coisa que me chama a atenção. Esse brilho no olhar ao falar do Neymar, esse brilho no olhar de vir para o Santos de Neymar. Eu acho que muitos dos jogadores que já chegaram, e quando o Neymar chegou, estavam com essa parada de, pô, vou jogar por ele. Aos poucos isso foi se perdendo. Ter novos jogadores que vêm com esse brilho, que vêm com essa vontade, eu acho que pode ser interessante. Eu acho que o VH, pra mim, é a melhor contratação da janela do Santos, sem colocar tanta expectativa, mas já colocando. Adonis Frias e Alexis Duarte. Bom, obviamente você tá vendo esse vídeo, já sabe que o Gil não é mais jogador do Santos, assinou sua rescisão de contrato. E também a gente tem visto que o Luizão não tá no seu melhor momento técnico. Então o Santos tenta meio que reajustar a sua rota, visto que o Gil, que era a opção, rescindiu o contrato. O Luizão, que foi o contratado lá da primeira janela, não conseguiu jogar, não consegue jogar, precisa de um tempo de banco, precisa amadurecer. O Zé Ivaldo foi afastado de titular contra o Fluminense. O Lua Pérez é titular absoluto. E o João Basso, simplesmente, ele não consegue jogar por conta de uma lesão. Então você precisa de mais duas opções que te abram a oportunidade para você jogar num 3 zagueiros. Mas são caras que eu acho que têm perfis diferentes, no sentido de eu sentir que o Alexis é um pouco mais classudo, entre grandes aspas, e o nosso queridíssimo Adonis é meio que, pô, meio porra louca, assim, sendo bem honesto. Mas, cara, são dois caras de perfis diferentes. O Adonis pode jogar na do Lua Pérez. Acredito que eles vão sim formar um 3 zagueiros e pode ser interessante. Às vezes até abre uma oportunidade para o Alexis jogar de lateral direito, dependendo do jogo e dependendo das circunstâncias, porque ele já jogou assim no Spartak. Em resumo, esses são as transferências do Santos. Eu classifico a janela de transferência do Santos com uma nota 6. Vou colocar na média para ser um pouco bonzinho, porque eu poderia muito colocar um 5. E é pelos jogadores? Um pouco, mas também pela falta de urgência que a diretoria e o Alexandre Matos tiveram. Confiaram muito no trabalho do Kleber Xavier, o mesmo que afastou o Zé Ivaldo e deu certo agora, o mesmo que colocou o Luizão em situações um pouco peculiares e depois colocou ele de novo. O Kleber teve acho que teve pontos bons, por exemplo, de testar 2 laterais esquerdos, também, enfim, achar o Neymar de falso 9 também na temporada. Acho que teve suas coisas boas, mas teve muito mais coisas ruins. E uma análise que diz que o Santos não precisava de zagueiro é medíocre, é péssimo. O Santos não precisar de primeiro volante, só contar com o Arão, que chegou depois de um jogo, se machucou, contar com o Zé Rafael, que demorou quase 2 meses. É péssimo. O Santos precisava ter feito uma leitura muito melhor do mercado e principalmente do Alexandre Matos, que montou um bom cruzeiro com peças bem recheadas. Tudo bem, o Santos está muito mal financeiramente e no mercado, mas você poderia ter feito uma análise muito melhor do seu elenco. E depois de tomar de 6, perder para o Mirassol de 3, cara, você não precisava ter perdido de tudo isso para entender que o elenco do Santos é ruim. Coloco como 6. Quero saber a nota de vocês aí. A gente tá para voltar com o canal um pouco de uma forma mais séria e diferente também. Eu espero que nos próximos dias eu já traga essa novidade para vocês. Curta, comente, compartilhe, hype o vídeo. É a nova função do YouTube, então eu vou falar isso para vocês. Aperta o sininho porque quando tiver vídeo novo você vai estar ligado aqui no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e até a próxima. Valeu!